Bom dia, professor Rogério Ceni. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse resultado de hoje, sobre o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro. Seu time tem passado esses últimos jogos com equipes difíceis, vencendo os jogos. Eu queria que você falasse desse momento tão importante do Bahia na temporada, com apenas 2 derrotas em praticamente 30 jogos. Boa noite. Um jogo difícil, acho que bastante, acho que a chuva também atrapalhou bastante no sentido físico do jogo. Nós não somos um time que tem tanta força, condição física quanto é o Botafogo, que acho que tem como principal característica, além da qualidade técnica, a parte física. Mas mais uma vez, assim como também estava bastante encharcado, molhado lá em Belém, né, o campo, a gente lutou até o fim. Fizemos, acho que, um jogo taticamente bom defensivamente, conseguimos ter oportunidades claras de gol, poderíamos ter ampliado esse marcador. A falta do segundo gol fez com que a gente sofresse um pouco mais defensivamente, mas trabalhamos bem o bloco defensivo. Acho que mais importante não, mas tão importante quanto o resultado é o fato de passar tanto tempo sem sofrer gol, defender bem. Eu acho que isso é talvez a maior evolução do ano passado para esse ano, seja o comportamento defensivo que tem aproximado o time dos triunfos, das vitórias. Eu acho que esse é o principal a ser comemorar. Jogo pesado, físico, os jogadores estão extenuados. Eu acho que era o último jogo de uma sequência de 3 em 3 dias, né, com 2 dias só de intervalo, 2 dias jogo. Agora com um dia a mais, eu espero que eles possam descansar esse domingo, para segunda-feira a gente recomeçar. Alguns a recuperação, outros treinamento. Terça-feira a gente tem para se preparar e quarta novamente nós voltamos aí ao campo de batalha. Esperamos aí a presença e o incentivo do torcedor, que hoje ajudou muito o time na voz, na arquibancada, para que a gente faça mais um jogo físico, né? A equipe do Nacional é uma equipe muito forte, muito alta, que se defende bem, e nós precisamos arrumar uma maneira de furar esse bloqueio para tentar vencer na quarta-feira. Boa noite, professor. Os últimos 8 jogos, 6 triunfos por 1-0. Né? Eu queria que você falasse sobre justamente esse setor defensivo, porque foi com o David, foi com o Rezende, que está atuando por ali, agora com o Eric também. Como falar desse setor defensivo que parece ter criado uma consistência independente de quem jogue? É impossível falar dos zagueiros sem colocar o restante do time. A parte que eles amortizam a chegada do adversário, os 6 homens de frente, o que eles fazem, o serviço que eles fazem para que os 4 homens de trás, ou os 5 na reta final do jogo hoje, para que eles tenham um serviço facilitado, ou que eles defendam muita bola aérea, porque por dentro os adversários têm encontrado dificuldade de entrar. E eu fico contente, porque o Rezende, para mim, foi o melhor jogador em campo no último jogo e fazia tempo que não jogava. O David fazia tempo que não jogava, e eu acho que fez grandes jogos. O Santi vem fazendo bons jogos, um atrás do outro. O Gabriel voltou, acho que sofreu um pouquinho, porque 30 dias fora não é brincadeira. Hoje entrou, também foi seguro, teve uma bola ali no final, só que ele perdeu o tempo da bola. Mas nós com poucas opções, Eric, foi fundamental hoje também na bola aérea, e ele tinha jogado como linha de 3, construção no último jogo, hoje ele jogou mais no ataque ao espaço. Foi a maneira que nós acho que melhor encontramos para manter uma construção com o Juba e ter um jogador, não um defensor só que ocupasse a linha de defesa, como ele fez no último jogo, mas um jogador que pudesse atacar um pouco mais o espaço, já que nós resolvemos não jogar com o Ademir hoje, para poder ter o Cauli vindo de fora dentro. Então, assim, destacar todos, mas eu acho que é um sistema. Eu acho que os 4 eles só se destacam e têm se sobressaído. Aliás, hoje o Marcos Felipe também fez uma grande partida, não podemos esquecer. Eles só se destacam pela doação dos outros 6 que caminham à frente deles. Boa noite, Rogério. Yuri para o canal Sou Mais Bahia. Primeiramente, parabéns pelo grande triunfo, 5º consecutivo. E gostaria de saber a que você atribui quais foram os fatores ou o fator-chave para o Bahia sair daqui dessa noite com os 3 pontos perante o Botafogo. A dedicação tática, ao talento individual, não posso negar a grande jogada que o Pulga faz. Eu acho que é uma mescla de tudo isso, de vontade de vencer, de querer subir um degrau a cada ano, de tentar melhorar, de tentar crescer a cada ano. Então,
além dos lances de 1 contra 1, que a gente treina muito, colocar o atleta como Pulga, um jogador como Ademir, que tem o drible, que tem a velocidade, no 1 contra 1. Também, eu acho que o desejo por vencer, o desejo por querer mais. Eu falo para eles que aproveitar, porque a confiança, às vezes as pessoas dão risada, confiança é um fator fundamental na vida. E vencer, jogo após jogo, lhe traz confiança. Então, quanto mais você puder adiar a derrota, com mais confiança você joga. Eu acho que isso é a luta, posicionamento, parte tática, como bloco defensivo. Muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes, você tem que saltar. Às vezes você saltar, o cansaço bate. Depois de 13 dias e 5 jogos seguidos, jogando em gramado pesado, se você quiser fazer, às vezes, o salto, a pressão nós fazemos muitas vezes, logicamente, com toda a saída de jogo, mas às vezes você tem que entender que o adversário tem muita força, que cada brecha que você der no sistema ele vai entrar, e a gente tem que ter um pouco de paciência. Então a paciência que os jogadores tiveram, muitas vezes, às vezes, hoje até o torcedor teve, algumas vezes o torcedor não entende, né? Mas faz parte de um bloco de defesa que a gente tenta ser cada vez mais sólido e nos últimos jogos tem conseguido. Bom dia, professor. Parabéns pelo triunfo. No bastidor do Palmeiras, teve uma fala do senhor que o senhor disse: é necessário acostumar a vencer jogos como esse. Hoje o Botafogo, ano passado, foi o grande confronto do Bahia. Ano passado o Bahia saiu triunfante na maioria desses jogos. Tendo em vista um jogo contra o Nacional, que é um jogo também muito pesado e que pode valer também um encaminhamento para a classificação. O que é que foi dito? Dá para dar um spoiler do que foi dito no vestiário para motivar esses jogadores a entrarem 200% ligado mais uma vez com um espaço tão curto em tão pouco tempo de jogo? Eu acho que a maior motivação é as condições que o clube oferece para o jogador no dia a dia. Eu acho que eles reconhecem isso, tudo que é oferecido para eles, a maneira séria como o clube é tratado pelas pessoas que administram. Isso é um fator preponderante hoje no futebol. Não são todos os lugares que são assim. Então eu acho que é bacana de ver o Bahia crescendo desse jeito. E eu acho que eu falei que para se atingir o topo, você tem que enfrentar e jogar de igual para igual com adversários que estejam no topo. E é inegável, você vê até a torcida do Botafogo cantando campeão, né, hoje no estádio. É inegável que eles alcançaram a glória, o sucesso no ano passado e estão em busca desse ano novamente. São equipes que estiveram no topo, Botafogo, Palmeiras. Quanto mais a gente conseguir enfrentar equipes como essas, em grau em pé de igualdade, eu acho que nós estamos mais perto de chegar ao ponto mais alto, né? Então, eu acho que está cedo, nós ainda não estamos no nível de alguns times, tá? Mas eu acho que nós temos deixado tudo no campo de jogo. Eu acho que esse é o inegociável para mim com eles, né? Nós podemos poupar no treino, nós podemos descansar em casa, nós podemos retornar mais cedo, mais tarde, podemos ajustar o horário de tudo. A única coisa que a gente não ajusta é a vontade de vencer quando a gente entra dentro do campo. Isso não é negociável, é algo que não é negociável. Eu espero que a gente tenha energia para aguentar mais. São 10 até a parada, entre tudo que tem, 11, mais 11 jogos. Não será fácil, é um desafio. Agora nós temos 24 horas a mais do que o normal. Eu acho que isso pode ajudar bastante. E depois aí volta, né, contra Nacional, Flamengo, e a sequência volta a ser muito pesada. Hoje perdemos 2 jogadores, né, para o Campeonato Brasileiro. Caio e Eric, né, que tomaram o 3º cartão, vai se ajustando. Vamos ver como a gente leva isso adiante. Boa noite, Rogério. Você falou brevemente sobre Marcos Felipe. Queria que você tocasse um pouco de novo nesse assunto dele, porque ele assumiu no jogo contra o Cruzeiro, um jogo atípico, o Bahia tomou 3 gols. Sim. E desde então, o Bahia não sofreu mais gols, tendo inclusive intervenções dele, como 3 nesse jogo contra o Botafogo. Sim. Eu acho que o primeiro tempo dele foi espetacular com os pés. Acho que ele fez muito boa saída de jogo, a construção... Basicamente hoje, porque era uma marcação quase que individualizada, se vocês observarem nos tiros de meta, praticamente era 1 para 1. E o homem livre é o goleiro. E se ele não tiver frieza para boas escolhas, dificilmente você vai conseguir sair jogando. Quando o homem livre é o goleiro, ele tem que ter muita criatividade. É uma das coisas que eu mais bato todos os dias para que ele entenda, faça boas escolhas. Hoje ele fez boas escolhas curtas e ele fez lançamentos ótimos atrás da última linha, porque o Botafogo queria pressionar muito a gente, né? Então ele achou uma bola fantástica no Pulga, não sei se vocês lembram, no primeiro tempo, que o Pulga domina, vai para cima. Então eu acho que ele fez um belo trabalho com os pés no primeiro tempo, e no segundo tempo, com as mãos, ele fez 2, 3 defesas. Eu lembro uma cara a cara com o pé,
depois no fim, a última do jogo, né, que ele tira com a mão. Eu acho que ele tem feito bons jogos, tem crescido, é o que a gente espera. Demos a faixa de capitão em determinados jogos para ele entender essa responsabilidade também. Hoje ele nos ajudou muito, foi claro, o Pulga teve 1 contra 1, o Cauli teve o gol, a defesa jogou, como você sempre tem ressaltado, muito bem, mas ele também fez. Eu acho que até nós tivemos mais chances de gol que o adversário, tivemos mais chances claras de gol. Mas nas que o Botafogo teve, nas 2 ou 3 chances, o Marco Felipe teve muito bem. Boa noite, Rogério Ceni. Mais uma vez, no segundo tempo, o Bahia sofreu uma pressão logo no início e era esperado porque o Botafogo estava em desvantagem numérica no placar. E o Botafogo começou a pisar mais no setor defensivo do Bahia e o Bahia soube responder a isso, administrando bem esses ataques e saindo nos contra-ataques, na maioria das vezes, criando mais oportunidades. Você acredita que isso faz parte desse processo de amadurecimento da equipe, enquanto competições que a gente sabe que são competições duras e que a tendência é que, na maioria das vezes, aconteça jogando com times desse nível de qualidade bem montados como o Botafogo? Bom, em tese nós jogamos contra a Palmeiras, que é uma das melhores equipes do Brasil, junto com o Flamengo, para mim são as 2 equipes com mais poder de fogo, de finalização, de competição. Eu acho que o Flamengo pelo talento e agora a marcação, pressão sempre muito alta, e o Palmeiras pela força. Nós enfrentamos o Botafogo, que é o atual campeão da Copa Libertadores. Nós jogamos com o Atlético Nacional, que para mim é um dos... Olha, fisicamente, um time técnico, físico, boa construção de jogo. Se a gente conseguisse jogar contra esses caras sem sofrer, aí eu diria para você que nós estaríamos num nível que nós não esperávamos. Eu fico feliz de poder competir de alguma maneira, encontrar um jeito, mesmo sem a experiência de um Atlético Nacional em Libertadores, mesmo sem a bagagem que o Palmeiras carrega nos últimos 5 anos, mesmo sem as conquistas que o Botafogo teve no último ano, nós conseguimos ainda enfrentar, no mínimo, em grau de igualdade, esses adversários. Acho que isso, para mim, é o mais prazeroso. Ganhar ou perder, aí vai ser um detalhe ou outro, a bola do William que escapa por pouco, a defesa do Marcos Felipe, isso tá no jogo. A bola na trave do William contra o Palmeiras, a bola que o Flaco cabeceia e passa um dedo da trave. Mas o fato de hoje ser tão diferente de 2023, que a gente possa jogar de igual para igual com os adversários, através de um sistema de jogo e através muitas vezes da individualidade, isso já é bem prazeroso para a gente. Boa noite, Rogério. Dentro desse contexto, você pode dizer que esse foi o melhor jogo do ano, independente do adversário? Não só do Bahia, o jogo no geral. Não, acho que não. Mas acho que foi um jogo que exigiu muito da parte física da gente, do mental. Quando nós não tínhamos, no primeiro tempo construímos muito, conseguimos sair muito com o terceiro homem, fazendo tabelas e construindo bastante. No segundo tempo a característica do jogo mudou um pouco, nós começamos a errar alguns passos, a chuva aumentou, o campo ficou mais pesado, e aí foi quando nós contra-atacamos bem, eu acho que nos fechamos mais, baixamos mais as linhas, mas era o que podia ser feito naquele momento. E dentro dos contra-ataques que nós tivemos a possibilidade de definir o jogo. Tanto que fez, um gol saiu e, por mínima coisa, estava impedido, o Jean sai cara a cara também. A bola, lembramos que o impedimento existiu, mas a bola que o Eric chega batendo está numa situação clara de gol, né? A primeira, quando o Eric o Jean saindo, o William saindo na cara do gol. Então, dentro do que o jogo se apresentou, a gente se ajustou bem. Você sofreu. Vai sofrer. Desculpa. Todo jogo, provavelmente, você tenha sofrimento, porque você joga contra equipes que têm tradição, equipes que estão há muito tempo nessa lida que nós começamos esse ano. Essas equipes jogam Libertadores quase todo ano. Ganham títulos brasileiros, Copa Libertadores, Copa do Brasil, quase todo ano os últimos adversários que nós jogamos. Então, assim, eu acho que está tudo... Gostaríamos que pudesse ter sido definido o jogo antes. Não foi. Eu acho que louvável a capacidade de se concentrar e se defender em momentos que você precisa, que o jogo exige isso. Rogério, boa noite. Volta e meia a gente fala do Pulga, do Caio Alexandre, do Juba e com muita justiça. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Ramos Mingo, que é um cara de 23 anos, que tem sido o pilar, talvez o com mais minutos nesse time do Bahia. Acho que é o jogador com mais minutos nesse time do Bahia. E um ponto que você chegava a tocar ali naquela reta final de 2023, até o começo de 2024, era sobre comunicação, sobre se falarem mais, sobre se comunicarem. E desde o primeiro treino em Girona, me chama a atenção que o Ramos Mingo, ele aponta, ele fala, ele tenta ajustar o companheiro, reclama quando precisa. Então, não só o aspecto
tático, técnico do Ramos Mingo, mas também essa liderança sem abraçadeira dentro de campo. Bom, em Girona, quando ele fez o primeiro treino, vocês estavam lá, né? Foi uma das coisas que eu mais fiquei impressionado com ele. O fato dele, sem conhecer ninguém, sem falar a nossa língua, conseguiu, no primeiro treino, cantar o jogo. Já eu disse, não perca isso, eu falei. Não tenha medo, não tenha vergonha. Foi o que mais me encantou nele e despertou a possibilidade, eu não conhecia, lógico, por vídeo, quando nós contratamos, ver o jogador. Nós tínhamos 2 jogadores, 2 argentinos para contratar naquela época, Cadu, e nós, os 2 eram jovens, um mais jovem até que o Santiago, e nós escolhemos pelo Santiago, em especial por ter um jogo aéreo melhor, talvez não tanta construção, mas um jogo aéreo melhor. E para mim o que mais define ele é caráter. O cara que tem caráter. Não só o caráter, de bom caráter como pessoa, mas o caráter do jogo. O cara que vive o jogo, que tem alma, que tem... É bonito de ver esse cara trabalhar no dia a dia, o que ele é como ser humano, como pessoa. O que vocês veem dele do jogo é pouco, perto do que ele é como ser humano, como pessoa. Esse cara é nota 1000, fantástico. Uma puta contratação que o Bahia fez. Nós não sabíamos como era a pessoa, a gente nunca... Mas acho que talvez o maior acerto do Bahia tenha sido nas contratações o ser humano. O jogador, logicamente, alguns estão um pouco melhor, outros ainda não conseguiram chegar no nível que a gente espera, é normal. Mas o ser humano, eu acho que enquanto nós observarmos o ser humano a gente melhora quando o cara é bom. Quando não tem caráter, aí é difícil você melhorar. Mas o cara que tem bom caráter, eu acho que é fundamental para você melhorar esse cara como jogador. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo resultado. Entre o final de março e o começo de abril, ali, o Bahia teve 3 jogos em que o triunfo escapou por detalhes, né? Foi contra o Corinthians, contra o Internacional e contra o Santos. Contra o Santos, o Bahia até buscou o empate, mas tinha saído na frente do placar. Era muito dito pelos jogadores sobre o saber sofrer do Bahia para conseguir segurar esses resultados. Nos últimos 5 jogos foram 5 triunfos, todos por 1-0. É um Bahia que aprendeu a sofrer? E se perder o próximo jogo, daí nós não aprendemos mais. Eu entendo a tua pergunta, acho super bacana, legítima, boa a tua análise. Eu acho que você citou 3 jogos. Contra o Corinthians, nós jogamos um primeiro tempo fantástico, tivemos a expulsão, passamos um tempo todo jogando com a menos, eu acho que fizemos um jogo defensivamente bom, tomamos um gol numa bola levantada à área, mas fizemos um grande jogo. Contra o Inter, um dos melhores jogos do ano que nós fizemos aqui. Mas o time do Inter é bom pra caramba. Esse que é o problema. Eles são bons, eles têm experiência em competição, vivem isso há mais tempo que nós e têm ótimos jogadores. Mas fizemos um grande jogo, talvez o melhor. E aí o terceiro Santos, para mim, foi o mais fraco dos 3. Tivemos um primeiro tempo com oscilações, conseguimos o gol, numa transição boa, eles marcaram pressão, aquele jogo exatamente como hoje o Botafogo marcou, mas no segundo tempo nós caímos bastante de produção. Então, assim, eu acho que está tudo dentro de um pacote que a gente às vezes não quer aceitar o resultado. O resultado é muito difícil quando você está na frente querer aceitar um empate, né? Quando você recupera contra o Santos e faz o empate, você fica feliz no final. Nos outros jogos onde você cede o empate é mais difícil. Mas como um processo de jogo, construir um time não é brincadeira, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Eu acho que é um processo mais do que acelerado. Se você analisar os últimos 19 meses da onde o Bahia saiu para onde o Bahia está hoje, e não que esteja bom, eu acho que a gente pode melhorar, acho que a gente pode ser cada vez mais assertivo, tentar coisas novas, mas eu acho que é louvável isso. O resultado, claro que a gente vai analisar sobre ele, o aspecto final é todo sobre ele. Mas a maneira como a gente tem chegado aos resultados, com exceção do jogo contra o Cruzeiro, que foi uma lástima da nossa parte. De resto, acho que nós, entre ganhar, empatar, perder, mas temos feito, acho que bons jogos. Tem dado prazer às pessoas que assistem os jogos, que o Bahia está envolvido no jogo. Essa é a visão que eu tenho sobre o nosso time. Rogério, boa noite. Quase bom dia, né? Brincadeiras à parte. Com 3 empates, era um momento ruim, era uma fase ruim, era tudo ladeira abaixo, com 5 triunfos consecutivos. Não se vê a mesma euforia em elogiar quanto era em criticar. Mas, passado isso, é só uma opinião minha, contra o Ceará, eu perguntei a você o que você deveria, o que é que você tirava do jogo para repetir na quinta-feira, que foi contra o Atlético Nacional, e você dizia assim, do Ceará tem muita coisa para repetir. Do Cruzeiro eu não quero que repita nada. Aliás,
Eu preciso que não se repita nunca mais. E aí você, a partir dali, o time consegue o que hoje o próprio torcedor brinca que é a cota do Bahia. 1-0 e ganha o jogo, 1-0 e ganha o jogo. Mas a partir dali você começou a estabelecer o seu time, de um modo geral, você e o time, estabelecer triunfos, mas com competitividade. Independente se jogou muito ou pouco, mas competitividade. Tem sido essa tônica para superar a fadiga, tem sido essa tônica para superar o cansaço, o intervalo curto e até as dificuldades em não ter a peça que você gostaria para colocar no lugar certo, no dia certo do jogo. Tem sido tudo isso, esse conjunto, para alcançar esses resultados? Acho que sim, acho que é a peça fundamental que falta para a gente nesse momento. No caso, ter 2 laterais direito lesionados. Esse que foi a maior... Qualquer um que jogasse seria uma improvisação. Eu treinei com o Fred, tem o Cauã, eu treinei com o Eric. O Gabriel fez uma vez isso no jogo contra o Vitória. Naquele dia nós sofremos bastante, principalmente contra times que têm pontas rápidas, né? A gente acaba sofrendo um pouco mais nesse sentido. Então, assim, o problema é que não dá... Como é que eu vou treinar o Eric do último jogo para esse, se o cara só se recuperou, praticamente não foi para o campo para poder conseguir jogar hoje? Então, assim, é muito na teoria, é muito pegando um outro jogador tentando fazer as funções e mostrar no vídeo para o Eric. Ele assiste o treino muitas vezes, mas não executa porque não há tempo de treinamento. Mas eu acho que é a dedicação de todos. Eu acho que os grandes responsáveis são os caras que compraram essa ideia. Porque você pode ter uma ideia de jogo, você pode dar uma saída hoje diferente. Por exemplo, eu sabia que eles iam pressionar a gente, nós montamos algumas saídas diferentes, foi o que nós trabalhamos basicamente ontem. Mas a dedicação deles, eu acho que é fundamental. O torcedor tem que ter orgulho dos caras que estão aí. Nós podemos ainda não ser o melhor time, não podemos ter defeitos, mas os caras têm sido, no mínimo, têm deixado tudo dentro de campo. Eu acho que esse é o melhor. Às vezes não tem o acerto que a gente imaginava, até acho que a gente vem jogando bem nos últimos jogos, mas vem enfrentando adversários muito pesados. Agora, uma hora ou outra, pode acontecer um revés, mesmo jogando da maneira como nós jogamos hoje, sendo competitivo. E é isso que o torcedor tem que ter compreensão. O jogador precisa de carinho. A gente tem que aplaudir, tem que gritar. Teve um dia que eles gritaram o nome, eu não lembro que jogo foi aí, mas eles cantaram o nome. Cara, você não imagina a energia que é para um atleta ouvir seu nome cantado na arquibancada. Eu joguei 25 anos no mesmo clube e ouvir a voz do torcedor, isso mexe com o cara. Então eu acho que cantem o nome de cada jogador, porque eles têm orgulhado muito o torcedor do Bahia. Rogério, boa noite. Rodrigo Ferreira, Central do Bahia. São 5 triunfos seguidos, deixando o torcedor feliz. E como você mesmo falou, o Bahia vem jogando bem. Só que esse jogar bem acaba não conseguindo, às vezes, matar os jogos. Fica a sensação para a torcida e até por boa parte da imprensa que o Bahia vacila demais, deixa escapar demais, perde muitas chances. Internamente, como vocês veem isso e trabalham isso para poder mudar esse panorama do Bahia conseguir ter triunfos mais tranquilos, podemos dizer assim? Nós tentamos sempre fazer o gol. Esse é o objetivo que nós falamos ontem. Vocês viram trabalhando a finalização com o Juan Pablo, com o Thiago, com os que tem. Com alguns eu não posso trabalhar porque estão cansados demais, mas com os que estão fora e entrando esporadicamente a gente vai tentando trabalhar. Por exemplo, o William, a cavada do William. Eu faria a mesma coisa. Quer dizer, eu não faria porque eu não tenho a capacidade que ele tem. Mas em tese, em teoria, ele fez o lance correto. Se a bola está um campo seco, a bola pega o efeito, quica e volta para o gol. Como o campo estava com muita água, ela quica, escorrega e vai para fora. O Jean Lucas, poderia ter derivado o goleiro, poderia ter finalizado, tudo poderia, mas aos 48 do segundo tempo, depois de correr 12 quilômetros, com quase 1000 acima de 20 por hora, eu quero ver o cara conseguir executar, raciocinar, então não é fácil. Agora, tivemos outras oportunidades, nós poderíamos ter caprichado um pouco mais, nós tentamos, mas eu repito, o mais importante, criar situações, uma hora a gente vai conseguir fazer mais, outra hora talvez falte um pouco e isso possa cobrar da gente no futuro, mas não deixar de tentar, isso é o mais importante. Boa noite.